Questão 1. Exclusiva da primeira série. Um fato bastante comum no cotidiano das pessoas que possuem carros quando vão a um posto de combustível é calibrar os pneus do seu carro sem se dar conta da unidade utilizada nos medidores de pressão. Na maioria das vezes utiliza-se 30 psi, libras-forças por polegada quadrada, referente a uma unidade técnica inglesa. Sabendo-se que uma polegada vale 2,5 centímetros e uma libra-força vale 5 newtons, quanto vale essa expressão em newtons por metro quadrado? Dá as seguintes informações. Diz que cada psi, unidade para pressão, é 1 libra-força por polegada quadrada. Cada libra-força equivale a 5 newtons. E cada polegada equivale a 2,5 centímetros. Então, 30 psi vai ser igual a 30 libra-força por polegada ao quadrado. Cada libra-força, 35 newtons. Cada polegada, 2,5 centímetros ao quadrado. 30 vezes 5, 150 newtons. 2,5 ao quadrado, 6,25 centímetros quadrados. Mas a questão quer o resultado em newton por metro quadrado. Transformando centímetro quadrado para metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Centímetro quadrado para metro quadrado, basta que divida-se por 100 duas vezes, que é a mesma coisa que dividir por 10.000. Então, 150 newtons, 6,25 dividido por 10.000. Dividir por 10.000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 4. Então, 150 dividido por 6,25, 150 dividido por 6,25, duas casas decimais, coloco aqui 2 zeros. 1.500 por 6,25 dá 2. 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, com 1, 5, 2 vezes 6, 12. 1.500 menos 1.250, sobra 250, desce o zero, dá 4. Então, vamos ter aqui 150 dividido por 6,25, 24. Esse 10 a menos 4, ele vai subir mudando o sinal aqui do menos 4. 10 elevado a 4. Por quê? Porque aqui é como se tivesse 1. E 1 sobre 10 a menos 4, esse 1 aqui é o inverso. Você pode mudar o sinal do expoente do denominador. Mas os itens eles estão em notação científica, ou seja, esse primeiro número ele tem que estar entre 1 e 10. Então eu volto aqui uma casa, 2,4, e acrescento uma unidade no expoente. 2,4 vezes 10 elevado a 5 newtons. O item correto é o item B. Questão 2, exclusiva da primeira série. Diariamente, centenas de pessoas viajam de João Pessoa para Recife, percorrendo aquele trecho no intervalo de tempo médio de 2 horas. Sabendo-se que a distância entre as duas cidades é de aproximadamente 120 km, um ônibus partiu de João Pessoa às 18 horas com destino a Recife, chegando às 20 horas do mesmo dia. No entanto, esse ônibus fez 3 paradas de 10 minutos cada durante a viagem. Pode-se dizer que o módulo da sua velocidade média em km por hora durante todo o trajeto foi de... Essa aqui também é uma questão bastante simples, a questãozinha de cinemática, velocidade média. Temos as cidades de João Pessoa e Recife, distantes 120 km uma da outra. O ônibus parte às 18 horas de João Pessoa e chega em Recife às 20 horas. É informado na questão que o ônibus faz 3 paradas de 10 minutos cada, ou seja, uma parada total de 30 minutos. A velocidade média do ônibus nada mais é do que a distância dividido pelo tempo. 120 km dividido por 2 horas.
60 km por hora. Essa informação de que o ônibus parou por 30 minutos, na realidade é para confundir os incautos, digamos assim, porque esses 30 minutos já fazem parte desse tempo. Então, não importa se durante essas 2 horas o ônibus parou por algum tempo, ou se teve uma velocidade maior do que 60 em outro tempo. O que importa é que a viagem demorou 2 horas. Então, aqueles 30 minutos já estão aqui dentro das 2 horas. Então, a velocidade média é só dividir 120 por 2, 60 km por hora. O item correto é o item A. Questão 3, exclusiva da primeira série. 2 carros A e B, considerados pontos materiais, partem simultaneamente do repouso, separados por uma distância de 300 metros, indo um de encontro ao outro. O carro A, que se desloca para a direita, tem aceleração de módulo constante igual a 2 metros por segundo quadrado. E o carro B, que se desloca para a esquerda, também possui uma aceleração de módulo constante igual a 4 metros por segundo quadrado. A partir desses valores, determine o menor tempo em segundos que os carros levam para cruzar um com o outro, considerando que os mesmos deslocam-se em linha reta. Nós temos aqui 2 automóveis, automóvel A, automóvel B. O automóvel B a 300 metros de distância do automóvel A. Então eu estabeleci que o automóvel A está na posição 0, na origem da trajetória, e o automóvel B na posição 300. Então a minha trajetória ela é positiva da esquerda para a direita. O automóvel A está em repouso, porém ele parte do repouso com aceleração cujo módulo é 2 metros por segundo ao quadrado, e o corpo B parte do repouso com aceleração contrária. Então aqui é negativo, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Em que instante eles passarão um pelo outro? Bem, eu só sei de uma coisa, que quando eles passarem um pelo outro, as posições são iguais. A posição de A é igual à posição de B. Então eu vou ter que calcular, escrever as funções horárias do espaço para o carro A e para o carro B. Começando aqui no carro A, função horária do espaço do movimento uniformemente variado. SA igual S0A, posição inicial de A, mais velocidade inicial de A vezes o tempo, mais a aceleração de A vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. A posição de A é igual. Posição inicial de A é 0, parte da origem. Velocidade inicial de A também é 0, parte do repouso. A aceleração de A é 2, T ao quadrado sobre 2. Posição de A, 2 dividido por 2 dá 1, T ao quadrado. Agora vamos para o carro B. Posição de B, posição inicial de B, mais velocidade de B, inicial de B vezes tempo, mais a aceleração de B vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. A posição de B é 300, ele parte da posição 300. A posição de B é SB. A posição inicial de B é que é 300. Igual a 300. A velocidade inicial de B é 0, porque ele parte também do repouso. E a aceleração de B é negativa, porque é contrária ao sentido positivo da trajetória. Então é menos 4, T ao quadrado sobre 2. SB vai ser igual a 300, 4 dividido por 2 dá 2, 2T ao quadrado. Então essa é a função horária do carro B. Quando um passar pelo outro, nós temos que a posição de A é igual à posição de B. SA nós já sabemos, T ao quadrado. E o SB, a função horária de B? 300 menos 2T ao quadrado. Passo 2T ao quadrado para o primeiro membro, T ao quadrado mais 2T ao quadrado, igual a 300. T ao quadrado mais 2T ao quadrado, 3T ao quadrado igual a 300. T ao quadrado é igual a 300 dividido por 3, 100. T é raiz quadrada de 100, 10 segundos.
Então os dois carros passarão um pelo outro após 10 segundos. O item correto, item B. Questão 4, exclusiva da primeira série. Na intenção de analisar os vetores velocidade e aceleração atuantes sobre um corpo em movimento, um professor de física, durante suas aulas, indaga seus alunos a respeito do movimento vertical de uma bola para cima, lançada a partir de sua mão. Segundo ele, ao chegar ao ponto mais alto da sua trajetória, podemos afirmar acertadamente que nós temos aqui a questão de movimento vertical, uma partícula ela é lançada para cima, na verdade uma bola é lançada para cima com uma certa velocidade inicial V0, e a questão quer saber qual é a velocidade e a aceleração no ponto mais alto da trajetória. Bem, a partícula, essa bola, ela está sob a ação de uma força gravitacional que aponta para baixo. Ela está sob a ação dessa aceleração aqui, gravitacional. Então a velocidade vai diminuindo o seu módulo. Quando chega no ponto mais alto, a velocidade vertical é nula. E aí ela retorna devido a essa aceleração. Então, analisando item a item, item A diz que a velocidade da bola no ponto mais alto é nula. Beleza. E a aceleração da bola também é nula. Aí não, a aceleração da bola é a aceleração da gravidade. Independente da velocidade da bola, a bola está sempre sujeita a essa aceleração aqui, que é vertical para baixo. Item B, a velocidade da bola é máxima no ponto mais alto? Não, é nula. Item C, a velocidade da bola é máxima, também está errada. Item D, a velocidade da bola é nula e a aceleração da bola vertical para baixo. Muito bem. Item D é o item correto. Vamos ver aqui só o item E, onde é que está o erro. O item E, a velocidade da bola é máxima e a aceleração da bola é nula. Está errada duplamente. Então, o item correto, o item D. Questão 5, exclusiva da primeira série. Durante as aulas sobre a queda dos corpos, a professora de física, utilizando um tubo de Newton, sugeriu que um dos alunos realizasse a experiência com e sem ar dentro do tubo. Inicialmente, ela inverteu o tubo e verificou que os corpos, bolinha de chumbo e pena de ave, caíram em tempos diferentes. Em seguida, retirando o ar de dentro do tubo, inverteu novamente e verificou que os corpos caíram em tempos iguais. Porém, antes da experiência, anotou no quadro 5 possíveis respostas para que os alunos escolhessem aquela que deverá melhor descrever a situação. Identifique-a. Temos aqui as duas experiências com o tubo de Newton. A primeira experiência com ar, a segunda experiência no vácuo, sem ar. Então vamos analisar aqui item a item. A bolinha de chumbo chegará primeiro na primeira experiência, pois os corpos mais pesados caem mais rápido. Item está errado. Corpos mais pesados não caem mais rápido. Na realidade, o tempo de queda de um corpo, ele depende da resistência do ar que é exercida sobre esse corpo. Quanto maior a área de contato com o ar, também a densidade também influencia, né? No caso aqui a pena, ela é menos densa do que a esfera de chumbo. Então a pena ela vai estar sofrendo uma maior resistência do ar do que a bolinha de chumbo. Então a bolinha de chumbo ela cairá primeiro, sim, mas não porque é mais pesada, mas é por causa do seu formato. Ela é mais densa e também a área de contato com o ar é menor. O item B, a pena de ave chegará depois da bolinha na primeira experiência, pois os corpos mais leves caem mais lentamente. Também é errado. Assim como o chumbo não cai primeiro por causa do seu peso, a pena também ela não vai cair depois por causa de ser mais leve. Como eu repito, é a densidade e o formato, a área de contato com o ar que vai influenciar esse tempo de queda aí, ser maior ou menor. Item C. Os corpos cairão juntos na segunda experiência, pois a retirada do ar dentro do tubo anulará a ação da gravidade sobre eles. Não tem nada a ver a ausência de ar com gravidade. A gravidade continuará existindo, independente de ter ar ou não. Então o item C está errado. Item D. A bolinha de chumbo e a pena de ave chegarão juntos nas experiências realizadas, independentes de suas massas.
Não, nós já vimos que na primeira experiência a bolinha de chumbo cai primeiro. Então entender está errado. Então, obviamente, o item correto vai ser o item E. Independente de suas massas e livre da resistência do ar, na segunda experiência os corpos caem juntos. Exatamente. Como não há ar, então a resistência do ar não vai interferir na queda de nenhum dos dois corpos. Então eles cairão juntos. O item correto é o item E. Um professor de física fanático por futebol propôs a seus alunos o seguinte problema. Na cobrança de uma falta durante um jogo de futebol local, a bola foi chutada a uma distância de 30 metros do gol, com uma velocidade de 108 km por hora, vetorialmente constante. Considerando-se que o tempo que o goleiro leva para se jogar e cair do lado direito da trave, evitando o gol, é o mesmo tempo que um objeto leva para atingir o chão, quando solto do repouso de uma altura h. Desprezando-se todas as formas de atritos, determine essa altura em metros. A bola aqui é chutada com velocidade de 108 km por hora. A bola sai com essa velocidade, continua com velocidade constante e chega ao gol que está a 30 metros de distância. Ora, o tempo que o goleiro tem para poder cair no lado direito e segurar essa bola é o mesmo tempo que um certo objeto teria para, em queda livre, cair de uma altura h. Então, primeiramente, vamos calcular o tempo que essa bola demora para chegar no gol, que está a 30 metros de distância. Para isso, vamos transformar essa velocidade em metros por segundo. Nós vamos dividir por 3,6. Transformar quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Então, você coloca aqui uma casinha para a direita, acrescenta um zero. 108 por 36 dá 3. 3 vezes 36, 108. 0, desce o 0, coloca o 30 aqui, o 0 aqui. 30 metros por segundo. Se a distância é 30 metros e a velocidade da bola é 30 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo a bola percorre 30 metros. Então ela vai percorrer 30 metros aqui em 1 segundo. Pronto, esse tempo é o tempo necessário para esse objeto cair de uma altura h. Velocidade inicial 0. O tempo 1 segundo. Então qual é essa altura h? Ora, nessa queda livre, você tem aqui a aceleração da gravidade, que é g. Então é um movimento uniformemente variado. Fazendo aqui a função horária do espaço. S vai ser h. Vou dizer que esse corpo ele saiu da origem, S0 igual a 0, e chegou aqui embaixo na posição S, que eu vou chamar de h. Então S é h, S0 é 0, V0 é 0, gravidade, aceleração é 10, o tempo é 1. 10 vezes 1 ao quadrado, 10 vezes 1, 10 dividido por 2, 5 metros. Item correto essa questão, item A. Questão 7. Durante o Campeonato Brasileiro de Futebol, um jogador de um determinado time, ao cobrar uma falta com barreira, chutou a bola que se encontrava em repouso no solo com velocidade inicial de módulo 15 metros por segundo, fazendo um ângulo θ com a horizontal. A bola descreveu uma parábola vencendo a barreira, mas foi interceptada pelo goleiro, situado a 18 metros da posição inicial da bola. A partir desse contexto, determine a altura em que estava a bola quando foi interceptada. Para isso, despreze a resistência do ar e considere seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8. Então aqui nós temos uma bola chutada com velocidade de módulo 15 metros por segundo, que forma um ângulo θ com a horizontal. A bola descreve essa trajetória e o goleiro pega a bola aqui nessa altura h. Que altura h é essa? Sabendo que a distância do goleiro para onde a bola foi chutada é 18 metros. Então aqui nós temos que dividir esse movimento parabólico em dois, o movimento horizontal e o vertical. Lembrando que o movimento horizontal é um movimento retilíneo uniforme e o vertical é um movimento variado, porque nós temos a aceleração gravitacional atuando aí na bola, contrário ao movimento durante a subida e a favor do movimento durante a descida. Então, primeiramente nós temos que calcular aqui as componentes ortogonais da velocidade cujo módulo é v.
cujo módulo é 15 metros por segundo. Então vamos pegar aqui o Vx, movimento horizontal. Vx é V cosseno de θ, porque é a componente adjacente ao ângulo. É 15 vezes cosseno de θ é 0,8. Então nós temos 12 metros por segundo. E o V0y, velocidade inicial y, é V seno de θ. É 15 vezes 0,6. 9 metros por segundo. Então, vou calcular aqui primeiramente o tempo necessário para que essa bola chegue aqui até o goleiro. E para isso eu vou levar em consideração apenas esse barulho aí é o carro aqui na janela de casa, que estacionado faz esse barulho. Mas vamos lá, vamos continuar. Nós vamos calcular o tempo necessário para que essa bola chegue aqui até o goleiro. Então eu vou levar em consideração primeiro o movimento horizontal. Movimento horizontal, que vai ser um movimento uniforme. Então aqui você vai ter um movimento levando em consideração apenas horizontalmente, uma velocidade x constante. Vx ela vai ser constante, ela não vai mudar. Então aqui eu vou usar a fórmula, a função horária do movimento uniforme, função horária do espaço. S, C 18 metros. Eu vou dizer que aqui é a origem, aqui é 18 metros. Então S é 18. S0 é a origem. Velocidade, o Vx, acabei de encontrar aqui, ó, é 12. Vezes o tempo é o que eu quero descobrir. Tempo é 18 dividido por 12. 18 por 12, 1 sobra 6, dá 1,5. Então esse é o tempo para a bola chegar no goleiro. De posse do tempo, agora eu vou analisar o movimento vertical. Movimento vertical, que é um movimento uniformemente variado. A função horária é S igual a S0 mais V0t mais a aceleração t ao quadrado sobre 2. Então, analisando a figura mais uma vez, eu quero saber qual é essa altura aqui. Ele parte também da origem. E essa altura em relação ao eixo Y, qual é? Então, S é o que eu quero descobrir, eu vou chamar de H. S0 é 0. A velocidade inicial é a velocidade V0y, que é 9. O tempo é 1,5, acabei de encontrar. A aceleração é negativa, a aceleração da gravidade ela é negativa, porque enquanto a bola está subindo, a aceleração da gravidade está apontando para baixo, contrário ao deslocamento, então negativo. Menos 10 vezes 1,5 ao quadrado dividido por 2. 9 vezes 1,5 dá 13,5. Menos 10 por 2 dá 5. 1,5 ao quadrado, 2,25. Então a altura 13,5 menos 5 vezes 2,25, 11,25. 13,5 menos 11,25 vai dar 2,25 metros. Essa é a altura da bola quando o goleiro consegue segurá-la. 2,25 metros, item correto, item B. Questão 8. Um corpo maciço descreve um movimento circular uniformemente variado sobre uma mesa horizontal e preso por um fio inextensível. Inicialmente em t igual a 0 segundos, sua velocidade escalar vale 3 metros por segundo e após 2 segundos, sua velocidade passa a valer 4 metros por segundo. Desprezando todos os atritos, determine o módulo de sua aceleração vetorial no tempo t igual a 2 segundos, sabendo-se que o corpo gasta 8 segundos para dar uma volta completa.
Então nós temos uma partícula que no instante zero ela tem velocidade de 3 metros por segundo, velocidade linear, e 2 segundos após a velocidade linear aumenta para 4 metros por segundo. Então qual é o módulo da aceleração nesse instante aqui, no instante 2? Bem, o módulo da aceleração é a soma vetorial das duas componentes da aceleração, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é a aceleração responsável por aumentar o módulo da velocidade linear. Aumentou de 3 para 4 porque existe uma aceleração aqui tangencial que é a favor do movimento, mesmo sentido do movimento. E a direção da velocidade, que ele estava assim e agora ficou desse jeito, é devida à aceleração centrípeta. Então, lembre-se, aceleração tangencial altera o módulo, o valor da velocidade. A aceleração centrípeta altera a direção da velocidade. E a soma das duas é a aceleração, o módulo da aceleração. Lembre-se, soma vetorial. Você vai fazer aqui Pitágoras, que é 90 graus. Esse módulo é a hipotenusa desse triângulo. Mas para chegarmos lá temos um longo caminho aqui ainda para poder calcular esse módulo da aceleração. Vou calcular a aceleração tangencial. Aceleração tangencial. Aqui é simples. Aceleração tangencial é igual a variação da velocidade pelo tempo. Então nós temos aqui que a variação da velocidade 3 para 4 variou 1. E a variação do tempo 0 para 2 segundos, 2. Então nós temos meio metro por segundo ao quadrado. É o módulo da aceleração tangencial. Vamos agora calcular a aceleração centrípeta. Vamos lembrar como é que nós calculamos a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. A aceleração centrípeta nesse ponto é a velocidade linear, que eu já tenho, que é 4, ao quadrado, dividido pelo raio. Eu não tenho raio. Mas a questão me dá uma informação muito importante. Ela diz que essa partícula ela completa uma volta em 8 segundos. Então, com essa informação, eu consigo encontrar o comprimento da circunferência. E uma vez de posse do comprimento da circunferência, eu encontro o raio. Então, vamos aqui primeiramente encontrar o comprimento da circunferência. Como? Eu não vou usar o 2πr agora não, eu vou usar o seguinte. Isso aqui é um movimento uniformemente variado, velocidade inicial é 3. A aceleração é 0,5 e o tempo é 8 segundos. Então, usando aqui a função horária do espaço, do movimento uniformemente variado, vamos ter que posição inicial, vou dizer que ele sai da origem, velocidade inicial é 3, o tempo é 8, a aceleração é 0,5, o tempo é 8 ao quadrado, dividido por 2. 3 vezes 8, 24. 8 ao quadrado é 64. Vezes 0,5, 32. Dividido por 2, 16. Então, o comprimento da circunferência, que eu posso chamar de C, vou colocar logo um C aqui, é 24 mais 16, 40 metros. Uma vez de posse da circunferência, o comprimento, eu vou encontrar agora o raio. Lembre-se, comprimento da circunferência é 2πr. O comprimento da circunferência é 40. O π, as orientações da prova dizem que você pode colocar 3. Então, o raio vai ser 40 dividido por 2 vezes 3, dividido por 6. Simplificando tudo aqui por 2, nós vamos ter 20 terços de metro. Deixa essa em fração mesmo, não vamos dividir porque vai dar uma dízima. Pronto, já encontrei,
Já encontrei o raio. Então agora vamos encontrar a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta V ao quadrado sobre R. O V lá no ponto, no instante 2 é 4 ao quadrado. E o raio é 20 terços. 4 ao quadrado 16, dividido por 20 terços. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Nós vamos ter 48 dividido por 20. Aqui dá para simplificar por 4. Simplificando por 4, nós temos 12 quintos. Dividir logo, 12 por 5 dá 2, sobra 2, dá 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou ter aqui, lá na trajetória, uma aceleração tangencial de meio metro por segundo ao quadrado, uma aceleração centrípeta, aqui é a tangencial, aqui é a partícula, uma centrípeta de 2,4 metros por segundo ao quadrado, e aqui o módulo da aceleração. Vou fazer aqui então, para encontrar o módulo da aceleração, vamos fazer Pitágoras. Então, finalmente, módulo de A é igual a raiz quadrada de 0,5 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 0,25. 2,4 ao quadrado é 5,76. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 6,01, que vai dar aproximadamente 2,45. Mas não tem nenhum item com esse resultado. O mais próximo é o item... Questão 8, o mais próximo é o item A. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Questão 9. Um dos maiores riscos à segurança da aeronave e de seus tripulantes e passageiros refere-se à colisão entre aviões e aves. A maior parte das colisões ocorre na decolagem, um dos momentos mais sensíveis do voo, em que a aeronave necessita de muita potência e velocidade. Considere uma colisão entre um urubu e o para-brisa de um Boeing 747, com ambos em movimentos de sentidos opostos. Baseando-se nas leis de Newton, é correto afirmar que... Aqui nós temos o avião e o urubu, chocantes na decolagem, representados por esse belíssimo desenho. E nós sabemos que, pela terceira lei de Newton, ação e reação, a força que o avião exerce no urubu é a mesma que o urubu exerce no avião. É muito comum confundirem e achar que pelo fato do avião ter uma massa maior, ele vai exercer uma força maior no urubu. Na realidade, isso não é verdade. As forças elas têm a mesma direção e mesmo módulo, mesmo valor, porém em sentidos contrários. Essa é a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, analisando aqui os itens, o item A, o módulo da força aplicada pelo avião sobre o urubu é maior do que o módulo da força aplicada pelo urubu sobre o avião. Item A, errado, porque os módulos são iguais. Item B, as forças de ação e reação são iguais, apenas em direção, beleza? Porém diferentes em módulos. Não, também são iguais em módulos. Item C, as forças de ação e reação representam iguais intensidades, ok? No entanto, a desaceleração sofrida pelo urubu é maior após o choque, devido à sua pequena massa em relação ao avião. Bem, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes a aceleração. Reparem que massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Como assim? Para uma mesma força, quanto menor a massa, para compensar, a aceleração deve ser maior. Ora, é só você pensar o seguinte: você tem uma certa força. Se a massa é pequena daquele objeto que você está empurrando,
aí ele vai sair com uma aceleração maior do que se você estiver empurrando um corpo de massa grande. Então, o urubu, por ter uma massa menor, essas forças são iguais, mas o urubu, por ter uma massa menor, ele vai sofrer uma desaceleração maior do que o avião. Então, o item C está correto. A única coisa que eu não sei se essa questão poderá ser anulada ou não, é que o item C diz após o choque. Após o choque, o urubu estará ganhando velocidade, estará voltando com aceleração e não desaceleração. A desaceleração ocorre na hora do choque. Ele choca com o avião faz com que ele perca a velocidade. Mas após o choque, o urubu vindo para a direita, acelerando. Então eu não sei aí como é que vai ser essa questão, mas eu vou marcar aqui o item C. Ele sofre uma maior desaceleração após o choque. Vamos analisar aqui os itens D e E para ver onde é que estão erros. O item D, esse exemplo é típico da primeira lei de Newton, mostrando que as forças de ação e reação não se anulam, mas se equilibram. O erro aqui é porque não é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz que para que todo corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele permanece assim a não ser que uma força resultante não nula atue sobre ele. O item E, após a colisão, o urubu sofrerá uma aceleração menor comparada com a aceleração do avião, pois a sua massa é menor. Não, na realidade, o urubu, após a colisão, sofrerá uma aceleração maior e não menor. Então, o item correto é o item C. Questão 10. Começa a valer a obrigatoriedade de airbag para carros novos, ou seja, a partir de agora todos os veículos devem sair de fábrica com esses itens, garante o governo. Ao ouvir esta notícia, o professor Physicson deu a seguinte explicação em sala de aula para os seus alunos. O airbag é constituído por um saco de material plástico que, ao se inflar rapidamente no momento em que ocorre uma forte desaceleração do veículo, interpõe-se entre o motorista passageiro e a estrutura rígida do veículo, amenizando assim o mútuo impacto. De posse dessas informações, julgue os itens a seguir, verificando aquele que apresenta informação correta. Bem, quando um veículo ele se choca num poste, por exemplo, reduzindo a sua velocidade a zero, a tendência do motorista, do passageiro, é continuar com aquela velocidade. É a primeira lei de Newton, inércia. O cinto de segurança, ele segura o passageiro, mas ele segura o tronco, basicamente. A cabeça, ela continua com a mesma velocidade do veículo. E aí acaba havendo um choque da cabeça, do rosto do passageiro ou do motorista, com o painel do automóvel. Então, nós temos aí o seguinte. No momento do choque, nós temos que o passageiro ele tem uma quantidade de movimento igual a sua massa vezes a sua velocidade. Chama a quantidade de movimento inicial. Velocidade inicial. Isso aqui é antes do choque. Após o choque com o painel, quantidade de movimento final. Como a velocidade ela vai para zero, nós temos que a quantidade de movimento final é zero. Após o choque. A grandeza física responsável por essa variação de quantidade de movimento é chamada de impulso. E há um teorema bem interessante na física chamado teorema do impulso, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Pela definição de impulso, nós temos que impulso é força vezes o intervalo de tempo. É a força que o rosto do motorista exerce no painel vezes o tempo de contato entre o rosto do motorista e o painel, igual à variação da quantidade de movimento. Então,
Para que essa força de impacto seja diminuída, como eu não posso mudar a variação de quantidade de movimento, nós vamos alterar o intervalo de tempo de contato entre as superfícies, entre o rosto e o painel. Perceba, se eu jogar aqui o ΔT para baixo, perceba que as grandezas, força e intervalo de tempo são inversamente proporcionais. Então, quanto maior o intervalo de tempo de contato, menor a força. Então, essa aqui é a grande sacada do airbag. O tempo de contato do rosto com aquela superfície maleável do airbag, ele é maior, ele é aumentado. E ao aumentar esse tempo, a força de impacto com o rosto é diminuída. Então esse é o segredo, aumenta o tempo para diminuir a força de impacto. Então analisando aqui os itens, item A, uma das vantagens do airbag durante a colisão é aumentar o tempo de contato entre o rosto do motorista e a estrutura rígida do automóvel, diminuindo assim o impacto. Você diminuiu a força de impacto, digamos assim, né? O item correto, item A. Vamos analisar os erros dos outros itens. A colisão de um motorista contra o airbag tem uma duração menor do que a colisão de outro motorista diretamente contra a estrutura do veículo. Não, quando você tem o airbag, você tem uma duração maior e não menor. Item C. O impulso exercido pela estrutura do veículo sobre o motorista não é igual à variação da quantidade de movimento do motorista. É igual sim. Teorema do impulso. Item D. A variação da quantidade de movimento do motorista do veículo é diferente em uma colisão com ou sem a proteção do airbag. Isso é falso porque a variação da quantidade de movimento independe do airbag. Tá? Nós não podemos, isso aqui é um acidente. Essa variação de quantidade de movimento, ela está em função da massa e da velocidade antes do acidente. Quanto mais rápido o carro bate no obstáculo, num poste, no muro, maior essa variação. Então o item D está errado, não depende do airbag, a variação de quantidade de movimento. Item E. A variação da quantidade de movimento do motorista é igual à variação da quantidade de movimento do veículo. Ora, a quantidade de movimento do veículo antes da batida é a massa do veículo vezes a velocidade do veículo. E a quantidade de movimento do motorista é a massa do motorista vezes a velocidade do motorista. Lembrando que aqui, nessa massa do veículo, ainda está contada a massa do motorista, ok? Então, velocidade do veículo e do motorista são iguais, porém a massa do veículo é bem maior que a massa do motorista. Então aqui nós temos que a quantidade de movimento do veículo é bem maior que a quantidade de movimento do motorista. E os dois, após a batida, tanto o veículo quanto o motorista vão ter velocidade zero após a batida. Então a variação de quantidade de movimento do veículo é maior que a variação de quantidade de movimento do motorista, porque a sua massa é maior. Então o item E também é errado. Como eu disse inicialmente, item correto, item A. Questão 11. Após explicar sobre a lei de Newton, o professor sugeriu a seguinte questão. Na situação apresentada na figura a seguir, desconsidere os efeitos do atrito entre os barcos e a água. Estando todas as partes em repouso no início, um garoto puxa com sua mão uma corda que está amarrada ao outro barco. Considere que o barco vazio B tem a metade da massa do barco mais a pessoa que forma o conjunto A. Assinale a proposição correta. Temos aqui um garoto do barco A
puxando um barco B vazio. A massa do barco B é a metade da massa do sistema barco A garoto. Analisando a situação, vamos ver que pela terceira lei de Newton, ação e reação, a força com que o garoto puxa o barco B tem a mesma intensidade que a força que o barco B puxa o barco A. Então, as forças elas têm a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos contrários. Vamos analisar o item A. Após o garoto puxar a corda, o módulo da velocidade de B será o dobro do módulo da velocidade de A. Ora, a massa do barco B é 2 vezes menor que a massa do sistema A. Se a massa é 2 vezes menor, a aceleração ela é uma grandeza inversamente proporcional à massa. Então, se a massa é 2 vezes menor, a aceleração é 2 vezes maior. E se nós lembrarmos da função horária da velocidade, velocidade é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial é 0. Então fica que velocidade é a aceleração vezes o tempo. Então perceba que para uma aceleração maior, por exemplo, uma aceleração 2 vezes maior, no mesmo intervalo de tempo, a velocidade também é 2 vezes maior para cima. Então, resumindo, a massa do barco B é 2 vezes menor. A sua aceleração é 2 vezes maior. Se a sua aceleração é 2 vezes maior, a sua velocidade também vai ser 2 vezes maior. Então, o item A é o item correto. A velocidade do barco B é 2 vezes, é o dobro da velocidade do sistema A. Vamos analisar os outros itens para descobrirmos onde é que está o erro. Item B. Após o garoto puxar a corda, ambos os barcos se moverão com a mesma velocidade. Errado. Velocidade B, o dobro da velocidade A. Item C. É impossível fazer qualquer afirmação sobre as velocidades das partes do sistema ao se iniciar o movimento. Não é impossível. Tanto não é impossível como eu já fiz aqui no item A. Item D. Após puxar da corda, as forças aplicadas em ambos os barcos são iguais em módulo, direção e sentido. Realmente as forças são iguais em módulo, em direção horizontal, porém não em sentido. Os sentidos são contrários. Então o item D é errado. E o item E, ao se iniciar o movimento, a energia cinética de A é sempre igual à energia cinética de B. Obviamente que o item E é o item A. É errado. Vamos só analisar aqui um pouquinho, brincar um pouquinho com esse item E. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Vamos analisar aqui a energia cinética do barco A. Energia cinética do barco A é igual a massa, que é M, a velocidade de A, que é V, ao quadrado por 2. Vou pegar agora aqui o barco B. Energia cinética de B. A massa do barco B é a metade do barco A. Então é M sobre 2 vezes a velocidade do barco B é o dobro, como nós já vimos aqui no item A, é o dobro da velocidade de A, 2V, A ao quadrado, dividido por 2. Então, M sobre 2 vezes 2 ao quadrado é 4, V ao quadrado, V ao quadrado. 4V ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Energia cinética de B vai ser 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2 de novo, 1. Então morreu aqui os números inteiros, ficou só MV2. Então, enquanto que a energia cinética de A é MV2 sobre 2, a energia cinética de B é MV2. Então, a energia cinética de A é a metade da energia cinética de B. Então, o item E está errado porque diz que as energias cinéticas são iguais. Questão 12. O professor de física
leva para a sala de aula um plano inclinado rugoso, conforme a figura abaixo. Após colocar o bloco sobre o plano inclinado, graduando-o em 30 graus, ele informa os seguintes dados. Sabendo-se que existe atrito, cujo coeficiente de atrito estático vale 0,2, se o bloco em questão tem um peso de 10 N, qual será a menor força F aplicada sobre o bloco, representada pela seta na figura, capaz de mantê-lo em equilíbrio sobre o plano? Então aqui nós temos um bloco de massa de peso 10 newtons. E a questão quer saber qual é a menor força para deixar esse bloco em equilíbrio nesse plano inclinado. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é 0,2 e o ângulo de inclinação é 30 graus. Então vamos aqui, temos o peso vertical para baixo, temos aqui as suas componentes. Aqui é o Px, esse ângulo aqui é 30. Px é o peso, que é 10, vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é 0,8. Então nós temos 8 newtons. Essa componente Px ela é igual em módulo a normal. 8 newtons. Nós temos aqui a componente Py. Essa componente ela tenta puxar esse corpo para baixo. E é P, peso, vezes seno de 30. O seno de 30 é 0,5. Então, Py é 10 vezes 0,5, 5 newtons. E nós temos ainda a força de atrito. A força de atrito ela é contrária ao movimento. O movimento natural aqui desse corpo seria descer, devido à gravidade. A força de atrito ela vai ajudar essa força F aqui, ela vai ser contrária a esse movimento. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. O coeficiente de atrito é 0,2, a normal é 8, 1,6 newtons. Então, para esse corpo estar em equilíbrio, primeiro, o normal tem que ser igual a Px, ele não se desloca nessa direção. E segundo, a soma dessas duas forças tem que ser igual a essa força Py, para que ele não se desloque nem para cima nem para baixo. Então vai ficar força mais a força de atrito tem que ser igual a Py. A força de atrito nós já descobrimos, é 1,6. E o Py também já descobrimos, é 5. Então essa força tem que ser 5 menos 1,6, 3,4 newtons. O item correto, item D. Questão 13. Durante as aulas sobre as leis de Newton, em especial sobre as condições de atrito entre superfícies em contato, o professor colocou um objeto com massa de 1 kg, apoiado sobre uma prancha de 4 kg, como mostra a figura abaixo. Em seguida, o professor puxa o objeto, aplicando-lhe uma força F horizontal e constante. Considerando-se que o atrito entre a prancha e a mesa seja desprezível e que os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o objeto e a prancha sejam iguais a 0,8 e 0,6, respectivamente, a maior aceleração que a prancha possa adquirir será de... Temos aqui uma mesa, uma prancha e um bloco. Esse bloco tem 1 kg de massa e a prancha 4 kg. Não há atrito entre a prancha e a mesa, porém há atrito entre o bloco e a prancha. O atrito estático é 0,8 e o atrito cinético 0,6. Esse bloco é puxado com a força F, então qual deve ser a máxima aceleração que a prancha irá adquirir?
Quando se puxa esse bloco F, surge aqui uma força de atrito contrária nesse bloco. Pela terceira lei de Newton, ação e reação, essa força de atrito que tenta puxar esse bloco para a esquerda, ela vai ter uma ação e vai ter uma reação. Vai existir uma reação a essa força de atrito na prancha, de mesma intensidade. Então, a força de atrito vai tentar puxar a prancha para a direita. E a força de atrito também vai tentar impedir que o bloco siga o seu deslocamento para a direita. Vai tentar puxá-lo para a esquerda. Então, olhando aqui só para a prancha, força é igual a massa vezes a aceleração. A força, no caso, é a força de atrito que está sendo aplicada na prancha. A força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a normal. No caso, a força de atrito aqui é devida a esse bloco. O coeficiente de atrito, como o bloco estava em repouso, é o coeficiente de atrito estático, 0,8. E a normal, no caso aqui, como ele está num plano horizontal, a normal é o próprio peso desse bloco. É a massa do bloco vezes a gravidade, que é 10. Então, a força de atrito vai ser 8 newtons. Então, esse 8 newtons, essa força de atrito, é a que vai tentar puxar a prancha para a direita. Então, força 8 newtons, força de atrito. A massa da prancha 4. A aceleração. A aceleração é 8 dividido por 4. A aceleração máxima 2 metros por segundo ao quadrado. Item E. Questão 14. Ao realizar uma experiência no laboratório da escola, o professor sugere aos alunos que lancem um bloco de 1 kg sobre uma mesa parcialmente lisa, de tal forma que o mesmo colida com um anteparo preso a uma mola de constante elástica de 2 newtons por metro, como mostra a figura abaixo. Sabendo-se que o coeficiente de atrito dinâmico entre as superfícies em contato vale 0,1, verifica-se que a compressão máxima da mola após a colisão foi de 20 centímetros. Dentro dessa perspectiva, os alunos concluíram que a velocidade do bloco no instante da colisão era de aproximadamente Aqui um bloco de 1 kg, velocidade v, ele é amortecido por esse anteparo, que está ligado a uma mola cuja constante elástica é 2 newtons por metro. O coeficiente de atrito entre o bloco e o piso é 0,1. Então, qual deve ser a velocidade desse bloco? A deformação da mola é 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. Bem, aqui nós temos esse bloco com uma certa energia cinética. Ele tem velocidade, ele tem uma energia cinética, e essa energia cinética ela vai ser transformada em energia potencial elástica, devido a essa mola, que irá amortecer esse bloco, e também parte dessa energia cinética ela vai ser dissipada através da força de atrito. A força de atrito, que é contrária ao movimento, ela vai realizar trabalho resistente, é um trabalho negativo, é um trabalho que se opõe ao movimento do bloco. Então, a energia cinética do bloco, ela vai ser uma parte dissipada em forma de trabalho resistente pela força de atrito, força de atrito, e a outra parte vai ser transformada em energia potencial elástica. A fórmula da energia cinética: massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. O trabalho da força de atrito. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, nós vamos ter aqui a força de atrito vezes o deslocamento, que no caso aqui é essa deformação 0,2. Vou chamar de D.
E a energia potencial elástica, Kx2 sobre 2. A constante elástica vezes a deformação da mola ao quadrado dividido por 2. A massa é 1. Velocidade é o que eu quero descobrir. Força de atrito. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Aqui no caso, a normal sobre esse bloco, como ele está num plano horizontal, a normal ela é igual em módulo ao peso do bloco. Então o peso é mg, massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes o deslocamento. Kx2 sobre 2. V ao quadrado sobre 2 igual μ 0,1, coeficiente de atrito. M, a massa é 1, G é 10, o deslocamento é 0,2, mais constante 2, deslocamento 0,2 ao quadrado, dividido por 2. Posso cortar aqui, cancelar, dividir 2 por 2. V ao quadrado sobre 2 igual. Então vamos lá. 10 vezes 0,1 dá 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0,2, 0,2. 0,2 ao quadrado, 0,04. 0,2 mais 0,04. Nós vamos ter 0,24. V ao quadrado dá igual a 2 vezes 0,24. 0,48. Então, V ao quadrado é igual a 0,48. V ao quadrado igual a 0,48. V é raiz quadrada de 0,48. Colocando 0,48 em fração, temos que dar 48 sobre 100. Raiz quadrada de 48 sobre raiz quadrada de 100 é 10. O 48 nós podemos fatorar por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3. Então aqui nós teremos raiz quadrada de 48, 3, 1. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3, dividido por 10. Lembre-se lá, radiciação. Eu posso cortar esses dois expoentes e extrair esses fatores. Então vai para fora do radical 2 vezes 2, ou seja, vai ficar 4. E fica dentro do radical 3. Bem, essa questão ela poderia até ser anulada, porque nas orientações da prova, ela orienta que a raiz de 2 é igual a 1,4, mas não diz nada a respeito do raiz de 3. Mas eu vou concluir essa questão, eu vou dizer que o raiz de 3 é 1,7. Mas abrir um precedente aqui para se anular essa questão. 4 vezes 7, 28, vai 2. 6,8 dividido por 10. Nós temos que a velocidade é 0. A velocidade vai ser 0,68 metros por segundo. O item que mais se aproxima é o item A, 0,7 metros por segundo. Questão 15. O bloco de massa inercial repousa sobre o plano inclinado da figura abaixo. Subitamente o professor o impulsiona, lançando-o para cima, percebendo que ele para após percorrer uma distância de 1 metro. A partir deste contexto, ele solicita à turma que determine a velocidade de lançamento do bloco em valores aproximados, sabendo-se que o coeficiente de atrito cinético entre eles vale 0,2. Ok, nessa questão temos um bloco de uma certa massa. Ele é lançado com velocidade inicial V0 nesse bloco e ele para aqui nesse ponto, depois de percorrer 1 metro. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano
é 0,2. Então, qual é a velocidade inicial do bloco? Bem, esse bloco ele vai descrever um movimento uniformemente variado, retardado. Ele vai ser desacelerado por conta do atrito e por conta também da gravidade. Então, vamos estabelecer aqui as forças que estão atuando. Primeiramente, o peso. Aí nós temos aqui o PY. E aqui o PX. Esse ângulo aqui é 30 graus. Então, o PY é P. A questão, ela não diz quem é o P, então eu vou simplesmente colocar P cosseno, aliás, seno de 30. E nós temos aqui também a força de atrito. Como o bloco está indo nesse sentido, a força de atrito é contrária ao movimento. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. A normal aqui no caso, ela é igual em módulo a Px. Normal igual a Px. E o Px é o peso vezes o cosseno de 30. Então nós temos o seguinte: a força resultante pela segunda lei de Newton é a massa vezes a aceleração. A força resultante aqui nesse bloco, Px cancela com a normal, então não há movimento nessa direção. Porém, nós temos aqui duas forças nesse sentido. Então nós vamos somar P seno de 30 mais força de atrito, que é μ vezes normal, igual a massa vezes a aceleração. Peso é m vezes g, seno de 30, 0,5. μ é 0,1, coeficiente de atrito. Normal, P cosseno de 30. Como o peso é mg, vou colocar logo mg cosseno de 30, igual a m vezes a. Cancela aqui os m's. A questão não dá a massa, porém ela vai ser cancelada aqui, não tem problema. O g é 10. 10 vezes 0,5, 5. G é 10. 10 vezes 0,1 é 1. Cosseno de 30, 1 vezes cosseno de 30, cosseno de 30 é 0,8. A aceleração dá igual a 5,8. Então vamos aqui. Na realidade, só uma pequena falha. O coeficiente de atrito é 0,2. Tá? Então 0,2 vezes 10, que é o G, é 2. Vezes o cosseno de 30, que é 0,8. 2 vezes 0,8, 1,6. Então a aceleração é 0,6 metros por segundo ao quadrado. Uma vez que eu encontrei a aceleração, eu vou encontrar agora a velocidade inicial. A questão não me dá tempo. Quando a questão não dá tempo, uma boa saída é a equação de Torricelli, que diz que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, o deslocamento. A velocidade final do bloco vai ser zero, ele vai parar lá em cima. A velocidade inicial é o que eu quero descobrir. A aceleração eu acabei de encontrar e é negativa, porque ele é contrário ao movimento. É um movimento retardado. E ΔS, 1 metro, que é o que ele se desloca. Temos aqui menos 2 vezes 6,6, 13,2 vezes 1. Então, V ao quadrado dá igual a 13,2. V ao quadrado dá igual a raiz quadrada de 13,2. Aqui vai dar aproximadamente, e aqui é um problema isso aqui na hora da prova, sem calculadora, mas para não perder tempo, já fiz aqui, dá 3,63 metros por segundo. Então o item correto dessa questão é o item B de bola.
Questão 16. Durante as aulas sobre gravitação universal, a maioria dos professores do ensino médio relata através de uma pseudo-história que Isaac Newton teria pensado sobre essa lei no momento em que uma maçã caiu-lhe sobre a cabeça. É claro que, devido à genialidade de Newton, não foi preciso que isso acontecesse. Considerando a possibilidade de tal situação, identifique as proposições corretas. Nessa questão aqui, vamos analisar o item 1. Como o peso da maçã é pequeno, essa situação não traria risco algum, independente da altura de onde ela caia. Bem, é verdade que a maçã tem uma massa muito pequena. Porém, quanto maior a altura de onde ela cai, maior será o momento linear ou a quantidade de movimento da maçã na hora que ela se chocar aqui na cabeça do sujeito. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, quanto maior a altura de queda, maior a velocidade da maçã, maior será a sua quantidade de movimento. Assim também, outra grandeza bem importante é a da energia, no caso, a energia cinética, que é massa vezes velocidade sobre 2. Velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, quanto maior a velocidade, quanto maior a altura, maior a velocidade, consequentemente, maior a quantidade de movimento, maior também a energia cinética. Não esqueçamos também que aqui haverá um impulso. A maçã, ela aplicará um impulso na cabeça aqui do indivíduo. E impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, se essa quantidade de movimento vier muito alta, quando ela chocar na cabeça aqui do indivíduo, essa quantidade de movimento irá para zero, porque a maçã irá parar. Então, quanto maior a quantidade de movimento da maçã no momento do choque, maior vai ser o impulso. Maior a variação da quantidade de movimento, maior será o impulso. Então, o item 1 está errado. Dizer que pelo fato da maçã ter uma massa pequena, independente da altura, o peso dela, ela não trará risco nenhum, isso é errado. Trará sim. Dependendo da altura, pode trazer um grande risco a quem estiver embaixo e receber esse impulso na cabeça. Afirmação 2. A força que a maçã exercerá na cabeça de Newton leva em consideração a velocidade com que ela colide, o intervalo de tempo da colisão, além do próprio peso. Ora, a maçã ela vai exercer uma força aqui na cabeça do Newton, que realmente depende do peso dela, depende da velocidade com que ela chega e depende também do intervalo de tempo aqui de contato. Lembre-se que impulso também pode ser calculado como força vezes variação do tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, a superfície muito dura, o tempo de contato entre a maçã e essa superfície ela vai ser um tempo muito pequeno. Consequentemente, a força vai ser grande. Se, por exemplo, essa maçã cair sobre um colchão, ora, o colchão vai amortecer a queda. Então, por que ele amortece a queda? Ele aumenta o tempo de contato da maçã com o colchão. Se o tempo de contato aumenta, a força diminui. Então, o intervalo de tempo, ele também interfere nessa força de contato aqui entre a maçã e a cabeça. Então, o item 2 está correto. Depende da velocidade, depende do intervalo de tempo e depende do próprio peso da maçã. O item 3. Para esse caso, a força exercida sobre a cabeça pela maçã depende apenas da velocidade com que ele chega. Não, como já vimos no item 2, depende também do tempo. Depende do peso. Então, o único item correto é o item 2. Então, vamos marcar item B. Questão 17. O professor Fiskison realiza uma experiência em sala de aula usando uma balança de braços iguais, cujo modelo está representado na figura.
ele confecciona duas esferas com massa de modelar. Verificando que uma delas possui volume 0,6 cm3, tem massa igual a 1 grama e está completamente mergulhada em água e presa por um fio fino de volume e massa desprezível a um dos braços da balança. Lembrando que a densidade da água vale 1 grama por centímetro cúbico. Então, a massa M2 em gramas da outra esfera, que deve ser suspensa no outro braço da balança para mantê-la em equilíbrio, é de Esse corpo 1 está em equilíbrio dentro do líquido. Nós temos as seguintes forças atuando nesse corpo 1. O peso, a tração no fio e o empuxo, que é a força resultante que o líquido está exercendo nesse corpo 1. Lembrando que empuxo é igual à densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume submerso, que no caso é o próprio volume da esfera 1. Então aqui nós temos que, como essa esfera está em equilíbrio, o peso 1 é igual à tração 1 mais empuxo. Peso 1 igual a tração 1 mais empuxo. Peso 1 é a massa 1 vezes a aceleração da gravidade. Tração 1 mais empuxo, densidade. No caso, densidade aqui é a densidade da água. Depois substituo a densidade do líquido. Gravidade, volume. Então vamos lá, a massa da esfera 1 é 1 grama. Antes de nós continuarmos, nós temos que fazer algumas transformações, porque a densidade, o volume estão em gramas, centímetros cúbicos, e nós temos que transformar para quilograma e para metro cúbico. Então, vamos fazer aqui as transformações, fazer aqui em cima. A questão diz que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Nós temos que lembrar que 1 grama equivale a 1 milésimo de quilograma. É 10 a menos 3 quilogramas. E 1 centímetro cúbico, vamos relembrar aqui transformação de medidas de volume, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Para transformar centímetro cúbico para metro cúbico, nós dividimos por 100 duas vezes, que é a mesma coisa que dividir por 10.000. Então, 1 centímetro cúbico, você divide por 10.000, é a mesma coisa que multiplicar, aliás, aqui é por 1.000, porque é cúbico. Então é dividir 6 zeros por 1 milhão. Dividir por 1 milhão é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 6. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6. O menos 6 só positivo. Menos 3 mais 6 dá 3 quilogramas por metro cúbico. Essa é a densidade da água. Outra grandeza que nós temos que transformar é o volume. O volume lá da esfera 1. 0,6 centímetros cúbicos. Nós já vimos que para transformar para metro cúbico, basta multiplicar por 10 a menos 6. Então vai ficar 0,6 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Outra grandeza é a massa. Massa 1. 1 grama. 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas. Então pronto, feitas essas transformações, podemos voltar aqui para essa equação. Massa 1, 1 grama, ou seja, 10 a menos 3 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. A densidade
1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. A aceleração da gravidade é 10. O volume é 0,6 centímetros cúbicos. 0,6 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. 10 a menos 3 vezes 10, repete o 10, menos 3 mais 1, menos 2. Aqui, 10 elevado à terceira vezes 10, 10 à quarta. 10 à quarta vezes 10 a menos 2, menos 6, dá 10 a menos 2. Então, fica 0,6 vezes 10 a menos 2. Então, a tração 1 vai ser 10 a menos 2, menos 0,6, 10 a menos 2. Aqui equivale que tem 1, ó, multiplicando 10 a menos 2. Então, você 1 faz 1 menos 0,6, 0,4. E repete o 10 a menos 2. Então, essa é a tração no fio 1. A tração no fio 1 é a mesma tração no fio 2. Está em equilíbrio esse sistema. O comprimento aqui, ó, a esse ponto de referência, é L, é o mesmo. Então, T2, a tração é igual, a tração 2 é igual a tração 1. E aqui você tem um peso 2. Peso 2 é igual a tração 2, porque está em equilíbrio. Se peso 2 é igual a tração 2, peso 2, e tração 2 é igual a tração 1, logo, peso 2 igual a tração 1. Peso 2 igual a tração 1. O peso 2 é a massa 2 vezes gravidade. O T1 está aqui, o valor 0,4 vezes 10 a menos 2. M2 dá igual a G é 10. M2 dá igual a 0,4, 10 a menos 2, dividido por 10. Esse 10 aqui, 10 elevado a 1, o 1 sobe negativo. O resultado final é 0,4 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Ora, lembre-se que cada grama é 10 a menos 3 quilogramas. Então, aqui eu tenho 0,4, 10 a menos 3 quilogramas, eu tenho 0,4 gramas. O item correto, o item C. Questão 18. Recentemente, todos os fãs do visionário diretor J.J. Abrams vibraram e juntaram forças para voltar à galáxia muito, muito distante no retorno à série de ficção científica Star Wars: O Despertar da Força. O contexto das diversas cenas, ricas em montagens computacionais, é favorável à exploração de conceitos científicos. A exemplo dessa premissa, podemos destacar a cena da explosão de uma nave espacial, sendo ouvida por outras naves no vácuo do espaço sideral. Em relação a este fato, é correto afirmar que temos aqui uma questão de ondulatória, ondas. Para resolver essa questão, basta você saber a diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A onda mecânica é uma onda que necessita de um meio material para se propagar, por exemplo, o som. E onda eletromagnética, ela se propaga em qualquer meio material e também no vácuo. Exemplo, luz. Então, o som, como onda mecânica, ele não pode se propagar no vácuo. O único item que diz que a cena ela não é coerente, que essa cena não corresponde à realidade, é o item A. Ela não corresponde à realidade, pois não é possível a propagação do som no vácuo. Então, é uma questão bem simples. Item A. Questão 19. Durante uma aula sobre os fenômenos ondulatórios, o professor tecia considerações acerca de alguns deles, quando uma de suas alunas, que ouvia atentamente sua explanação, fez a seguinte pergunta: um dos fenômenos mais elegantes que eu acho da natureza é o do arco-íris. Como se dá a sua formação, professor? O professor, aproveitando o ensejo, estendeu a pergunta para a classe, obtendo algumas respostas. Vejamos. Aqui nós temos uma questão de óptica, onde nós temos 3 afirmações a respeito do fenômeno do arco-íris. A afirmação 1 diz o seguinte: o arco-íris com suas cores
surge devido ao fenômeno da reflexão da luz nas gotículas de água suspensas na atmosfera. Então aqui eu tenho esse círculo representando uma gotícula de água, e a luz solar incide nessa gota d'água, sofre uma refração, e aí você tem que lembrar que a luz branca ela é uma luz policromática, ela é composta por várias cores, né? Cada um com a sua frequência própria, e essa luz, ela, ao refratar, na sua primeira refração, cada componente, cada cor vai refratar de uma maneira diferente. Então nós vamos ter aqui um fenômeno chamado dispersão da luz, do vermelho ao violeta. Ao chegar nessa face interna da gota, nós temos uma reflexão. Não confundam. Refração, quando a luz ela atravessa um meio a outro, sofrendo com isso uma mudança na sua direção. E aqui uma reflexão. Reflete numa superfície, incide numa superfície e volta para a mesma superfície. E ao chegar aqui de volta, na segunda refração, mais uma vez, há uma mudança de direção. Aqui é um desenho só para ilustrar, ele não está perfeito, tá? Dei um desconto aí nesse desenho, mas dá para ilustrar bem o que acontece. Aqui você tem o observador. Então quando ele olha para as nuvens, por exemplo, com gotículas d'água, o que ele vê é esse feixe aqui, ó, o arco-íris. Entre o vermelho e o violeta você vai ter aqui o laranja, o anil, as 7 cores, né? Aliás, 7 cores é um padrão também. Na realidade, cada tonalidade ali é uma cor diferente, mas padronizou-se que são 7 cores, do violeta, do vermelho ao violeta. Então a afirmação 1 ela está errada, porque o arco-íris é devido ao fenômeno da refração, a dispersão da luz, que faz com que essas componentes se separem ao sofrer a refração. Afirmação 2, as cores são próprias das gotículas, independentes da reflexão. Não, as cores não são próprias das gotículas, as cores são próprias da luz. E a afirmação 3, o fenômeno responsável pela formação das cores chama-se dispersão da luz do Sol sobre as gotículas de água. Então, o item correto é apenas o item 3, afirmação 3, o item é o item B. Questão 20. Isaac Newton, no ano de 1672, publicou em seu livro Óptica uma experiência que realizou sobre a decomposição da luz. Mesmo sem considerar o modelo ondulatório, Newton mostrou que, incidindo luz branca sobre 2 prismas adequadamente combinados, era possível decompor e recompor a luz branca do Sol. Considerando hoje o caráter ondulatório da luz, podemos seguramente afirmar que ondas de luz correspondentes às diferentes cores terão sempre no vácuo. Nós temos aqui uma questão sobre ondas, e uma questão bem simples. Basta você lembrar dessa fórmula, que a velocidade de uma onda é igual ao seu comprimento vezes a frequência, e lembrar também que no vácuo as ondas eletromagnéticas elas têm a mesma velocidade. Tá? Então pode haver mudança no comprimento de onda ou na frequência. Por exemplo, você tem aqui uma onda 1, você tem aqui um certo comprimento de onda e uma certa frequência. Se você tem uma onda 2 e essa onda tem um comprimento menor, a frequência, o número de repetições é maior. Então, comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência e vice-versa. Então, nós podemos afirmar que a grandeza que se mantém constante
no vácuo, não pode ser o comprimento de onda, nem a frequência. Então já descartamos aí o item A e o item B. Se a frequência ela não é constante, o período também não é, porque período é igual ao inverso da frequência. Então o período depende da frequência. A amplitude. A amplitude refere-se a essa distância aqui. Da crista da onda a esse eixo aqui central. Então essa amplitude está relacionada à energia que essa onda transporta e ela é variável. Então o item correto, o item é velocidade, é a grandeza que se mantém constante no vácuo. Item E. Questão 21. Thomas Young ficou famoso pelo experimento da dupla fenda, no qual defendeu o comportamento ondulatório da luz, tão fortemente discutido um século antes por Isaac Newton. Christian Huygens, entre outros. Além de físico, Young era também médico, sendo um dos primeiros a descrever corretamente a anatomia do olho humano. Em um dos seus ensaios científicos, Observations on Vision, ele descreve o processo de formação de imagem na retina, dando ao cristalino a responsabilidade pela focalização de objetos situados a diferentes distâncias. A partir dessa perspectiva, identifica abaixo as proposições corretas. Para resolvermos essa questão sobre anomalias visuais, nós temos que relembrar alguns conceitos das anomalias, como miopia, hipermetropia, astigmatismo, etc. Lentes convergentes, divergentes. Então, primeiramente, nós temos que lembrar que, pegando aqui esse desenho para ilustrar, é um esquema bem básico, ilustrativo do olho humano. Você tem aqui o globo ocular, e nós temos aqui uma lente chamada de cristalino, que ele funciona como uma lente convergente. A lente convergente, porque os raios de luz, ao chegarem nessa lente, elas convergem para o mesmo ponto. Num olho que não tem nenhuma anomalia visual, esses raios de luz eles têm que se encontrar, depois de convergirem, aqui na retina, que é onde vai ser formada a imagem. Porém, um olho que tem um olho míope, os raios de luz eles se cruzam antes da retina. A imagem é formada antes da retina. Ok? Então, quais são as causas? Provar as causas possíveis. A lente de um olho da pessoa que tem miopia, ela é muito convergente, ela é muito curva, ou então o globo ocular é muito alongado. Certo? Então, para corrigir isso aqui, você tem que colocar uma lente divergente. O símbolo da lente divergente, a setinha para dentro, as duas setinhas. Então, o raio de luz vai chegar na lente divergente, que pode ser um óculos ou uma lente de contato, o raio de luz vai divergir para compensar essa falha aqui. E vai fazer com que a imagem seja formada no lugar certo, que é aqui na retina. A miopia é o contrário. A imagem é formada após a retina. Lembrando que a miopia, a pessoa tem dificuldade de enxergar objetos distantes, enquanto que na hipermetropia, dificuldade de enxergar objetos próximos. A hipermetropia, a imagem é formada após a retina, porque o seu cristalino é pouco curvo, ou então porque o globo ocular é curto. Para corrigir, coloca-se uma outra lente, só que uma lente convergente, que vai convergir antes de chegar ao olho, esse raio de luz, para compensar essa falha e a imagem ser formada aqui na retina. Então, lente, aqui é uma lente divergente, e na hipermetropia, convergente. E no astigmatismo, a imagem ela é formada em mais de um ponto, que pode ser antes, que pode ser depois. Pode ser vários pontos focais aqui.
porque nesse caso o defeito é aqui na córnea, no sistema córnea cristalino. É muito ovalado, digamos assim. E aí as lentes, a lente que é usada para correção é um outro tipo de lente, que é chamada lentes cilíndricas. Então, analisando aqui os itens, o item 1, o cristalino é uma lente do tipo convergente, certo? Afirmação 1 está correta. Item 2, a imagem formada na retina em um olho normal é real, invertida e menor do que o objeto. Então, num olho normal, vamos supor que aqui você tem um objeto. O objeto aí vai ser formada a sua imagem aqui na retina invertidamente. É uma imagem real, porque é formada pelos raios de luz e não pela projeção, pelo prolongamento dos raios. Ela é invertida, é o nervo óptico que está aqui na retina, que leva essa informação para o cérebro e se encarrega de fazer essa desinversão, digamos assim. E é menor do que o objeto. Real, invertido e menor. Afirmação 2, correta. Afirmação 3. Afirmação 3. A hipermetropia e a presbiopia, vista cansada, corrigem-se com o uso de lentes convergentes. Ora, eu não falei, mas a presbiopia é o mesmo problema da hipermetropia, dificuldade de enxergar objetos próximos, e a lente para se corrigir isso é a convergente. A diferença é que na presbiopia, a causa desse problema não é, digamos assim, genética. É devido a pessoas que têm, por exemplo, mais de 40 anos. Os músculos ciliares que ficam aqui ao redor do globo ocular, que são responsáveis por contrair ou relaxar para diminuir o raio de curvatura dessa lente, com o tempo eles vão ficando flácidos, como tudo no ser humano após uma certa idade. E aí essas pessoas que têm mais de 40 anos, eles acabam tendo dificuldade de contrair esse cristalino, porque quanto mais o objeto se aproxima, maior deve ser a contração para diminuir aqui a distância focal dessa lente. Então as pessoas já com certa idade têm essa dificuldade de enxergar objetos próximos. Então a presbiopia também corrige-se com lente convergente. A afirmação 3 é verdadeira. E a afirmação 4, a miopia e o astigmatismo corrige-se com lentes divergentes e cilíndricas, respectivamente. Também é correto. Então todas as afirmações estão corretas. Item A. Questão 22. Um dos alunos do professor Philipson foi ao oftalmologista. O médico o examinou, diagnosticando que o mesmo tinha uma anomalia nos olhos que o tornava míope, receitando-lhes uns óculos com 4 graus, ou seja, V igual a menos 4 dioptrias. Sem entender o significado da receita, o aluno procurou o professor, que prontamente explicou a receita, acrescentando que os óculos deverão ter lentes corretivas do tipo e com a distância focal igual a... Por definição, uma lente que é convergente, ela tem uma distância focal positiva e a divergente, distância focal negativa. E aí nós temos o seguinte, como a vergência, o que é a vergência? Digamos que sejam os graus da lente. Ela é calculada como o inverso da distância focal. Se a distância focal, se a vergência da lente, como é dado na questão, é negativa, é porque a distância focal também é negativa. Então nós temos uma lente divergente. Então aí já dá para anular o item B e o item E. Mas qual é o valor da distância focal? Ora, vergência é o inverso da distância focal, a vergência é menos 4, a distância focal é 1 dividido por menos 4, dá menos 0,25, o resultado aqui está em metro.
Distância focal é 25 centímetros. Esse menos aqui é só para dizer que o foco é o foco da distância focal da lente divergente, mas o comprimento é 25 centímetros. Então o item correto é o item A, divergente, e 25 centímetros é a distância focal. Questão 23. Uma emissora radiofônica local opera em duas modalidades, sendo que a de amplitude modulada, AM, cobre o intervalo de 600 a 1500 kHz, e outra, a de frequência modulada, FM, de 88 a 100 MHz. Assim, tomando a velocidade com que as ondas eletromagnéticas se propagam no espaço, podemos afirmar que o menor e o maior comprimento dessas ondas, captadas por um rádio e uma pilha, valem respectivamente. Questão sobre ondas. Você deve lembrar que a velocidade da onda é o seu comprimento vezes a sua frequência. E a questão quer o menor e o maior comprimento das ondas que a questão aí informa. Ora, o menor e o maior comprimento ocorrerão nos menores, no menor e na maior frequência. Então eu vou pegar aqui a frequência menor. Frequência menor é os 600 kHz. Ora, quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda, grandezas inversamente proporcionais. Então, se a frequência é menor, o comprimento de onda é maior. Então, quanto é esse comprimento de onda? Usando a fórmula que alguns chamam de vaca lambe ferida. Velocidade da luz, uma onda eletromagnética no espaço. Então, lembre-se que a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E a frequência é 600 kHz. 600 kg, cada quilo é 1000, então é 10 elevado a 3. 3 vezes 10 elevado a 8, comprimento de onda, vezes 6. Esse 0 é 10 ao quadrado, que é o 100. 100 vezes 6 vezes 100. 10 ao quadrado vezes 10 à terceira, 10 à quinta. O comprimento de onda maior é igual a 3, 10 elevado a 8, dividido por 6, 10 elevado a 5. 3 dividido por 6 é 0,5. 10 elevado a 8 por 10 a 5, repete o 10, 8 menos 5 dá 3. Então, o comprimento de onda maior, 0,5 vezes 1000, 500 metros. Esse é o comprimento de onda maior. Vamos encontrar agora o comprimento de onda menor, quando a frequência for maior, que é o valor de 100 MHz. O mega é 1 milhão, é 10 elevado a 6. Então, 10 ao quadrado vezes 10 à sexta, 10 à oitava Hz. Comprimento de onda menor, então, a mesma fórmula, vaca lambe ferida, velocidade é a mesma, comprimento de onda, a frequência é 10 elevado a 8, corta, comprimento de onda menor é 3 metros. Então, comprimento de onda menor 3, o maior 500, item D. Questão 24. Minha avó, cansada das panelas de barro, quer comprar uma panela que esquente rápido e uniformemente a comida. Para isso, ela procurou o seu neto, um físico que entende de termodinâmica, que ele aconselhou a procurar no comércio uma panela feita de um material que tenha uma questão de termologia, de calorimetria, e eu quero uma panela que ela aqueça rapidamente e uniformemente. Se eu quero que ela aqueça rápido, então eu preciso ter um calor específico baixo. Relembrando o que é calor específico, imagine 1 grama de água. Que é a água. E eu quero que a temperatura aumente 1 grau Celsius. Eu preciso ceder energia para essa água. Ou seja, o calor que eu preciso ceder para essa água é 1 caloria.
Então, nós dizemos que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, porque para cada grama de água, para variar 1 grau Celsius, é necessária 1 caloria de energia. Mas o ferro, por exemplo, uma taxinha aqui de ferro. O ferro é um pouco diferente. Imagine 1 grama de ferro e eu quero também variar essa temperatura a 1 grau Celsius. Eu vou precisar de menos energia. Eu vou precisar apenas de 10% da energia que a água necessita. Eu vou precisar aqui de 0,1 caloria. Então, o calor específico do ferro é 0,1 caloria por grau Celsius. Então, repare que o ferro ele aquece mais rapidamente do que a água, porque ele precisa de menos energia para aquecer. O seu calor específico é menor. Então, quanto menor o calor específico, maior vai ser a variação da temperatura. Então, se eu quero uma panela que aqueça rapidamente, eu preciso de um material que tenha um baixo calor específico. E eu quero que esse calor ele seja conduzido rapidamente para o alimento que está no interior desse recipiente. Então eu preciso também de um material que seja um bom condutor térmico. Eu preciso de um material que tenha alta condutividade térmica. Então o item que tem aqui, que nós podemos ter baixo calor específico e alta condutividade térmica, é o item C de casa. Questão 25. Em 1824, o jovem engenheiro francês Nicolas Carnot publicou um pequeno livro intitulado Reflections on the Motive Power of Fire, no qual ele descreve e analisa uma máquina ideal e imaginária em oposição à máquina térmica de J. Watt, que realizaria uma transformação cíclica, hoje conhecida como ciclo de Carnot, e de fundamental importância para a segunda lei da termodinâmica. Sadi Carnot, ao desenvolver o seu modelo hipotético, não levou em conta as dificuldades técnicas reais, idealizando um ciclo termodinâmico completamente reversível. A exemplo desse modelo teórico, considere uma máquina térmica de Carnot operando às temperaturas de 400 Kelvin e 300 Kelvin. Se em cada ciclo a máquina recebe 1.200 calorias da fonte quente, o calor rejeitado por ciclo à fonte fria em calorias vale... Aqui seria uma máquina térmica, uma fonte quente, fonte fria. A fonte quente é uma certa temperatura, 1, que a questão diz que é 400 Kelvin. E a fonte fria, 300 Kelvin. Ora, Q1 é o calor que a fonte quente cede à máquina térmica. A questão diz que é 1.200 calorias. Parte dessa energia é usada para realizar trabalho e outra parte é desperdiçada, jogada fora na fonte fria, digamos assim. Então a pergunta é, qual é o calor rejeitado pela fonte fria para a fonte fria? Então aqui você tem a interrogação, eu quero saber quem é o Q2. Se eu descobrir o trabalho aqui, eu consigo encontrar o Q2, porque pela segunda lei da termodinâmica, esse calor recebido aqui, Q1, é igual ao trabalho mais o Q2. Essa energia que a máquina térmica recebe, uma parte realiza trabalho, outra parte é jogada fora, digamos assim. Então, se eu já tenho o Q1, se eu encontrar o trabalho, eu encontro o Q2. Mas como é que eu vou encontrar esse trabalho? Como? Eu vou encontrar primeiramente o seguinte, como a questão já deu as temperaturas, eu vou encontrar o rendimento dessa máquina. O rendimento da máquina térmica de Carnot é dado por 1 menos temperatura fria sobre temperatura mais quente. O rendimento é igual a 1 menos a temperatura fria é 300, a quente é 400. Corto os dois zeros, 1 menos 3 dividido por 4, 0,7 vezes 4, 28, sobra 2, 0,75.
1 menos 0,75 dá 0,25, que equivale a 25%. Então esse é o rendimento da máquina térmica. De toda a energia que a máquina térmica recebe, ela só aproveita 25%, o restante joga fora. Então, eu não vou nem precisar calcular o trabalho não. Basta eu descobrir quanto é o seguinte, se essa máquina aproveita 25%, é porque ela desperdiça, ela joga fora 75%. Então 75% do que ela recebe, que é 1.200, equivale a 75 sobre 100 vezes 1.200. Você corta aqui esses dois zeros. 75 vezes 12. 75 vezes 12. 10 vai 1, 14, 15, 5, 7. Nós temos aqui 900 calorias. O item correto é o item E.